Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, pode se tornar mãe em breve, viu? A editora teria pausado as impressões de uma reedição da biografia da mulher após o autor Ulysses Campbell, nosso amigo aqui, jornalista, dizer que ela pode estar esperando um filho. A suposta gravidez, no entanto, estaria sob sigilo absoluto. O escritor, responsável ainda por livros de Elise Matsunaga e Flor de Lis, afirma que o desejo de Suzane de se tornar mãe não é uma novidade, já que relatórios de psicólogos mostravam justamente essa vontade da assassina. Tá aí imagens de Suzane von Richthofen. Como é que vocês veem isso, Maninho? Olha, é aquele tipo de história meio chocante, e eu acho até que, curiosamente, são histórias que, claro que com tons completamente diferentes, mas se conectam em relação à da Larissa Manoela lá pela questão da dinâmica familiar. Claro que o caso da Suzane não se compara com nada, né? Porque ela, enfim, matou os próprios pais e é algo, enfim, que choca a sociedade até hoje. E, naturalmente, isso gera uma questão social, né? Do tipo, como será para uma criança ser filha? É isso que eu quero entender. Da Suzane von Richthofen. Como faz a criação de uma criança nesse cenário? E você sabe que, psicologicamente, há transmissões geracionais, né? Uma coisa a forma como os pais se relacionam com os avós acaba influenciando na forma como o filho se relaciona com os pais. Enfim, as histórias familiares, elas são tranças, né? Elas se entrecruzam. Então é muito curioso. Como será para uma criança ser filha de Suzane von Richthofen? Agora, ela tem todo o direito de ter um filho, Cabeça. Claro, bom, ela tá de acordo, não deveria ter o direito de estar na rua, né? Mas tem. A legislação, infelizmente, tem uma série de institutos de progressões de regime que não deram certo. Na lei de execução penal, que entrou em vigor em janeiro de 1985, e depois ela foi sendo modificada pela lei dos crimes hediondos, depois entrou jurisprudência alterando a lei dos crimes hediondos, agora depois entrou o pacote anticrime, e hoje ela acaba, com 50% da pena, ela consegue ter uma progressão de regime. O ideal seria ter menos benefícios, apenas o livramento condicional. Não criar tantas coisas confusas e fazer com que a pessoa fique presa um tempo suficiente que permita, pelo menos, o Estado punir, castigar por aquilo que ela fez. A pena não serve só para ressocialização, ela até deveria ter essa finalidade, mas ela tem que ter, mas teria que ter um caráter punitivo maior. Agora, com relação à filha, sabe-se lá o que pode acontecer. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 22 minutos na manhã desta segunda-feira. A gente está repercutindo aqui uma possível intenção de Suzane von Richthofen de se tornar mãe. Ela pode estar grávida do seu primeiro filho. Informação que a gente traz aqui para vocês. Fala. Parece brincadeira essas histórias, né? Assim, a gente vê uma mulher que orquestrou, na verdade, esteve por dentro de toda a organização ali e direcionamento para poder matar os próprios pais através do namorado, enfim, do irmão do namorado, que vocês conhecem toda a história, e de repente a gente tem a bárbara notícia de que ela será mãe. E vida que segue, tá tudo bem, daqui a pouco ela tá trabalhando, enfim, tal, como disse Fernando Capês, a gente tem que respeitar ali toda a decisão da justiça. Mas infelizmente, num país onde tudo isso acontece e a gente é obrigado daqui a pouco encontrar a Suzane Richthofen na fila do cinema, na fila do teatro, né? Na fila, assim, você olha simplesmente uma mulher que orquestrou, eu volto a dizer, orquestrou toda a história e orquestrou a morte dos próprios pais. A gente tem que ver simplesmente ela na rua, como se nada tivesse acontecido. Não foi qualquer morte, né? E daqui a pouco empurrando o carrinho de bebê. Obviamente que a criança não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas como que uma mulher dessa consegue colocar a cabeça num travesseiro e dormir com a consciência tranquila? É isso que não entra na minha cabeça. Mas não entra na sua cabeça porque a sua cabeça é de uma pessoa normal. Você raciocina de acordo com a pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno. O Código Penal brasileiro, então, não é normal? Não, o Código Penal, ela não é normal.
Ela é psicopata, claro. Psicopata é o doente, não é o doente mental. Mas, Capês, psicopata é o doente moral. Você enxerga que a legislação, aí vamos falar um pouquinho da legislação penal, ela não está enxergando esse sentimento que o Fê externa aqui. Ela não está enxergando isso. Então tem algo de errado. Sim, a legislação, porque no momento que você faz a lei, você faz a lei abstratamente. Você não consegue imaginar todas as situações. Então, quando você faz a lei, fala, olha, não vamos deixar o sujeito, para usar a exposição de motivos da lei de execução penal, não vamos deixar o sujeito se transformar num verdadeiro morto-vivo dentro de um estabelecimento penitenciário. Sim. Ele tem que ter a esperança de voltar a conviver com a sociedade. Ele tem que ter o direito de se regenerar, de ter uma segunda chance. É isso que se analisa quando se faz a lei. Aí você vai para o caso da Susanne Richthofen. Ela provavelmente teve algum interesse patrimonial, tem um interesse econômico aí, ficou mal explicado, contas no exterior, contas na Suíça, tem uma coisa que está mal explicada, e aí ela convence 2 estranhos a entrar no quarto dos pais, um deles namorado dela, e matar a martelada. Sim, não, isso nós sabemos. Mas uma coisa que me chama a sua atenção, Capês, é o seguinte: quando a gente vê, por exemplo, todo o tribunal ali para poder julgar, enfim, a gente vê o júri que representa o povo, o promotor que representa o povo, absolutamente todo mundo ali no plenário que representa o povo. Então, ou seja, essa mulher, ela junto com os namorados, junto com todo mundo, ela foi encadear, ela virou detenta através do povo. Então, ou seja, e aí depois esse próprio povo esquece tudo e absolve. Então é melhor nem ter. Eu tô falando de um crime... Você mata e sai, tá tudo bem. Não, teve um crime que ocorreu há mais de 20 anos, não é? Ela cumpriu um período razoável de pena, não o suficiente, não aquilo que deveria ser do ponto de vista de uma justiça humana, mas ela cumpriu uma pena e, de acordo com a legislação, ela teve direito à progressão de regime, que está na lei. Então, não deveria ter, mas está na lei, e quando a lei foi feita, eu digo, não se pensa nesse tipo de situação. Agora, com relação à filha, ela tem direito de ter, mas é absolutamente imprevisível como funcionará a cabeça dessa menina, dessa criança. Eu fico pensando, porque tem as histórias do irmão dela, né? Que entrou num estágio muito complicado. No sanatório, coitado. Imaginando como é que vai ser a criação dessa criança. Exato. É uma criança que vai sofrer o resto da vida. Assim como o irmão dela. Aí há problemas também genéticos, porque essa disfunção, essa doença moral, essa epilepsia condutopática, a psicopatia, ela pode ser provocada por uma alteração cromossômica. Isso pode também trazer para a menina, infelizmente, esse tipo de alteração que existe. Aqui, quem poderia falar melhor do que eu é o professor Guido Palomba, né? Que é o maior psiquiatra forense do país. Maravilhoso. Olha só.